Começamos mais uma semana de trabalho, mais uma semana de dedicação, mais uma semana de energia para superarmos as nossas dificuldades e, acima de tudo, determinação para trabalhar, para produzir, para cuidar dos nossos negócios, das nossas famílias, cuidarmos de viver melhor neste fim de semana, desde a semana passada, aliás, mas neste fim de semana principalmente, um pouquinho mais de tempo, nós lemos os jornais, assistimos às televisões, ouvimos as rádios, e algumas notícias, às vezes, nos chamam a atenção. Mais do que as notícias da política, da economia, da saúde, principalmente as notícias da corrupção, da investigação, algumas coisas que mexem no nosso dia a dia, ou outras mais intelectualizadas. Mas tem algumas situações que nos chamam a atenção no dia a dia e nos fazem um alerta. Quais são as situações? As situações das tragédias, uma catástrofe, um terremoto no Chile, um terremoto no Haiti, com irmãos nossos de outros cantos do planeta, as catástrofes causadas também pelas chuvas, pela interferência do homem na organização das cidades, como a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, onde pessoas acabam morrendo, vítimas de enchentes, vítimas de desmoronamentos, de encostas de morros. E algumas tragédias que nos chocam também são as tragédias envolvendo as mazelas humanas, envolvendo essa dificuldade que o ser humano tem de evoluir em comportamento, em cidadania, em respeitarmos uns aos outros. Digo isso em relação à tragédia que foi a morte do cartunista Glauco e do seu filho Raoni, por um jovem drogado, alucinado, que atirou no pai e no filho. Como outros pais, filhos, avós, tios, não morreram nesses últimos dias no morro do Rio de Janeiro, nas favelas, em São Paulo ou em Vitória, no Espírito Santo. Tragédias humanas que chocam famílias, que por conta da mídia nos colocam frente a frente com aquilo que eu classifico de mazelas humanas, o quanto o homem dos tempos modernos é idêntico ao homem das cavernas. O homem das cavernas não pensava, e o que pensava, decidia com uma pedra na mão. Mas e o homem de hoje, com o tempo moderno, continua decidindo assim, com armas mais poderosas ainda nas mãos. Materialmente, o homem é um ser brilhante. Chegou à Lua, inventou a internet, a comunicação veloz, carros. Enfim, o homem é realmente brilhante. Mas enquanto ser humano, será que nós estamos muito aquém de sermos melhores? Como podemos matarmos uns aos outros, ainda que estejamos em 2010, de forma tão banal? Como podemos, às vezes, nos depararmos com tamanha violência? Na próxima segunda-feira, daqui a exatamente uma semana, um pai e uma madrasta serão julgados pela morte de uma menina de 6 anos. A família Nardoni, o pai Nardoni, a madrasta, segundo todas as provas, mataram a filha. Mazelas humanas. A morte, repito,
do Glauco, que é uma personalidade, um artista, um olimpiano, ganha destaque. Um homem bom, evoluído espiritualmente, um homem que conduziu a sua vida a trabalhar, a levar alegria, a levar questionamento no jornalismo em tiras na Folha de São Paulo, morto tragicamente. Como outros pais e filhos, repito, morreram na semana passada e de repente sumiram da nossa vivência, da vivência principalmente das famílias. E por que eu estou dizendo tudo isso nessa segunda-feira, começo de semana, dia 15 de março de 2010? Para que nós possamos questionar mais sobre nós mesmos, para que nós possamos olhar mais um pouquinho na nossa intimidade e para que nós possamos verificar também o que estamos fazendo das nossas vidas e com as nossas vidas e com as nossas vidas em relação às pessoas dentro de casa, com a família, com o filho, com o pai, com a mãe, com o avô, com os amigos, com os admiradores, com o companheiro de trabalho que você convive às vezes mais do que com o próprio filho. Às vezes passamos 8 horas dentro da empresa, 10 horas dentro de uma empresa, convivemos mais, muito mais com um companheiro de trabalho que propriamente com um filho nosso. E como nós estamos nos comportando?